Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para mim, pode acender as luzes, por favor. Antes de você se assentar, mulher, jovem, velho, preciso que você se assente ciente de uma coisa: nada e nem ninguém nunca, jamais prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Já tentaram colocar a igreja na cova dos leões, já tentaram matar os crentes incendiados, mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim, irmão. Crente é igual praga, quando você mata um, nasce dois. Você não entendeu, não? Não entendeu, não? Crente é igual praga, irmão, quando você mata um, nasce dois. Você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Se você morrer, dois melhores do que você vão nascer no seu lugar. Acredite, sempre que tentaram parar a igreja, Deus deu para ela velocidade. Sempre que tentaram matar a igreja, Deus deu para ela mais vida. Sempre que tentaram calar a igreja, Deus deu para ela voz. Se prepare, igreja do Senhor Jesus. Deus está transformando os meninos em homens, as meninas em mulheres, porque um grande exército está se levantando para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Dê uma salva de palmas, Jesus. Tome o seu assento. É isso aí. Quem impedirá seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Irmãos, sabe que hoje eu estou com o meu coração muito latente de alegria e muita esperança, porque eu vejo que em pouco tempo, Deus vai começar a realizar milagres de transformação de realidades. Nós já vimos muitos milagres instantâneos, de curas, de sinais, mas eu quero que só alguém preste atenção aqui em mim, por favor. Deus vai começar a fazer milagres de mudança de realidades. Deus vai começar a transformar famílias em ambientes fora da normalidade. Porque Deus vai mostrar o seu poder, não a partir de um ato, mas a partir de um estilo de vida transformado. Alguém está me entendendo? Quando eu cheguei aqui, eu tive essa impressão muito forte, que o poder de Deus vai se manifestar mudando realidades. Eu estou falando assim do pobre virar rico, eu estou falando do leigo se tornar sábio, eu estou falando do comum se tornar poderoso. Alguém está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Irmãos, todas as vezes que homens se posicionam, famílias são curadas. E quando uma família é curada, a congregação se torna um lugar saudável. E quando uma igreja, escute, uma igreja é saudável, ela toca uma cidade. O propósito, irmãos, de uma igreja não é reunir gente. O propósito de uma igreja é tocar uma cidade. Ouça, a menor visão de Deus não é um indivíduo. A menor visão de Deus é uma cidade. Mas para tocar uma cidade, Deus começa pelo indivíduo. Entenda, o propósito do Senhor, irmãos, eu quero que você entenda isso. O propósito do Senhor
é abençoar a cidade que você está inserido. Mas para que isso aconteça, a necessidade do Senhor é de um indivíduo disposto. Você entendeu? Quem está comigo, diga amém. Por isso eu quero que você coloque a mão no teu coração nesse momento. Porque o que o Senhor vai fazer em Portugal necessita que eu e você recebamos hoje uma palavra profética. Por isso eu quero que você ponha a mão no teu coração. E você agora feche os seus olhos e peça a Jesus Cristo que fale dentro do teu coração nessa manhã. Vamos lá. Comece a orar nesse momento. E diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Diga: eu estou aqui. Faz em mim, Senhor. Diga: eu estou aqui, construa em mim, Senhor. Diga: eu estou aqui, Senhor, faça em mim. Vamos, ore. Ore. Homens orem, mulheres orem, jovens orem, orem. Deixa o Senhor ouvir a tua voz, deixa. Construa em mim tua morada, lugar onde tua presença transforma em tua glória. Aplique, Senhor. Aplique. Aplique a tua palavra dentro de cada coração, dentro de cada ouvinte aqui nessa manhã. Que haja uma atmosfera poderosa, para que a tua palavra transpasse o crivo da nossa mente e fira o nosso coração. Faça, Senhor. Nós somos teus e para você nós vivemos e existimos. Eu clamo para que o teu Espírito faça isso. Regenere as nossas mentes, o nosso coração, regenere a nossa alma e construa em nós a tua vontade, para que possamos representá-los em nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém? Amém. Quem está cansado aí? Já está pulando agora, hein? Então você dá um amém bem forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou cheio de esperança, porque para o cumprimento do propósito nós somos necessários. Para que Deus cumpra o propósito em uma nação, nós somos necessários. Irmãos, eu e você, como filhos de Deus, como aqueles que creem em Jesus Cristo, deveríamos ser inseridos no cristianismo da maneira correta, entendendo que eu e você não somos o alvo central de Deus. Irmãos, eu e você somos filhos de Deus, a qual Deus quer manifestar por nosso intermédio o seu grande propósito. Escute, se a Bíblia chama Jesus de o primogênito filho de Deus, é porque o primogênito é o que? Quem sabe o que é o primogênito? É o primeiro. Se ele é o primeiro, todos nós que viemos depois e a partir de Cristo, temos que seguir o seu exato modelo, o seu exato padrão. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, e quando Jesus, o nosso Senhor, ele se prontifica a vir à terra, ele não é o alvo de Deus. O alvo de Deus é todo aquele que nele crê. Escute, Jesus Cristo se torna
a necessidade de Deus para cumprir o propósito que é salvar o mundo. Irmãos, para que o mundo, escute, pudesse ser salvo, Deus precisou de algo necessário. E o que era necessário? Enviar o seu Filho Jesus. Quantos estão me entendendo? Entenda, o propósito de Deus em salvar o mundo promoveu uma necessidade de enviar o seu Filho. E Jesus Cristo se prontificou para cumprir o propósito me ajuda, irmãos, olha que coisa poderosa. Jesus Cristo, em todos os seus dias, enquanto estava com seus discípulos, Jesus predisse a sua ressurreição. Mas Jesus nunca disse que iria para o céu. E Jesus nunca disse que iria para a eternidade. Todas as vezes que Jesus predisse a sua ressurreição, ele dizia: eu vou para o Pai. Ele dizia: eu vou para junto do meu, eu vou para o Pai. Sabe por quê, irmãos? O céu e a eternidade são um ambiente onde o Pai está. Alguém está me entendendo? O céu e a eternidade, ouça, o céu e a eternidade são um ambiente onde o Pai está. Por isso Jesus disse: eu vou para o... Porque o céu e a eternidade são um ambiente onde o Pai está. Sabe qual é a responsabilidade da igreja nesses dias, irmãos? Não é nos preparar para ir para o céu, é atrair o nosso Pai para a terra. Porque aonde o nosso Pai se manifesta, o céu e a eternidade estão ali. Você está me entendendo? Por isso que quando nós provocamos um ambiente profético e o Pai se manifesta, nós não queremos mais sair dali, irmãos. Quando nós começamos a sentir a presença do Pai, nós não queremos mais sair dali. Por quê? Porque aquele ambiente já não é mais um ambiente natural. É ali a manifestação exata do céu e da eternidade. Eu posso ouvir um amém? Alguém está me entendendo? Diga comigo assim: aonde o Pai está, é o ambiente da eternidade. Por isso que Jesus dizia: eu vou para o meu, lá é a eternidade. Irmãos, por isso quando Ele nos ensinou a orar, escute, Ele começa nos ensinando a orar assim: Pai nosso que estás no céu, venha, ouça, venha a nós o teu reino. O que é que Jesus estava nos ensinando? Que eu e você, ouça, temos a condição, isso é poderosíssimo, temos a condição de atrair o nosso Pai para o ambiente onde nós estamos. E aonde o nosso Pai está, o céu se manifesta e a eternidade é estabelecida. Eu posso ouvir um amém? Alguém está me entendendo? Aonde o nosso Pai está. Por isso que Ele não nos ensinou a orar: Pai, tira a gente daqui, nos leva para o céu. Ele nos ensinou a orar assim: venha o teu reino. Vem, Pai, o teu reino. E a manifestação de Deus, irmãos, promove, escute, aonde nós estamos um ambiente celestial. Quando Jesus está pregando em João capítulo 6, escute isso, uma multidão está seguindo Jesus, mas Jesus nunca foi um ser político. Por isso que as pessoas ou amavam Jesus, ou odiavam ele. Por quê? Porque Jesus nunca foi político, Jesus sempre foi a verdade. Por isso, quando Jesus falava a verdade para quem andava em mentira, a verdade que Jesus falava o ofendia. Entendeu? Quando Jesus falava a verdade para quem andava em mentira, a verdade ofendia ele. Por isso que os ofendidos eram os religiosos, que achavam que tinham a verdade, mas estavam andando em mentira. E quando Jesus Cristo falava, eles se ofendiam. Quem está me entendendo? Isso é poderoso. E tinha alguns que estavam andando com Jesus, que viam que muita gente estava ofendida com o que ele falava. João capítulo 6. E Jesus disse assim para eles: é dura a mensagem que eu prego, vocês podem ir também com eles.
Jesus estava dizendo: eu não vou negociar a verdade. E sabe o que aqueles homens disseram? Escute, aquelas pessoas disseram assim: Jesus, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras eternas? Escute, quantos aqui já leram o Evangelho de Jesus Cristo? Levante a mão. Quantos já leram o Evangelho? Levanta a mão. Jesus está aqui com a gente, irmãos. Jesus está aqui com a gente. Você pode levantar a mão um pouquinho assim? Levanta a mão um pouquinho. Você pode adorar um pouquinho daqui? Diga uma palavra de louvor a Ele, Ele está aqui. Diga uma palavra de louvor a Jesus. Diga uma palavra de honra a Ele. Eu sinto o cavaleiro do cavalo branco andando aqui, irmão. Isso não é jargão, isso é verdade. Eu sinto o cavaleiro do cavalo branco andando aqui. Porque Ele disse: eu estarei no meio de vocês todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. E nós não estamos aqui por causa de outra coisa, a não ser pelo nome de Jesus. Adore, adore um pouquinho, adore um pouquinho. Adore um pouquinho. Chore calava sobre como um. Ei! Tão certo como a que eu respiro, tão certo como amanhã tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, meu Deus. Quando a gente fala dele, ele precisa vir para testificar. Nós estamos falando do Pai, Ele está aqui. Pega Ele, toca nele. Ele nunca quis que a igreja fosse um auditório, que você saísse da sua casa para ouvir alguém falar. Jesus sempre desejou que a igreja fosse uma congregação, onde todos participassem da presença e da palavra. Participe, participe. Eu convido você a participar da presença. Eu convido você a participar da presença. Cheire, toque, seja tocado. Não dá para ignorar quando Ele vem. Não dá para ignorar quando Ele está. Só tu tens as palavras de vida eterna. Me desculpe, irmãos, mas não dá para ignorar quando Ele aparece. E se tem uma coisa que a igreja vai precisar lutar todos os dias, é para que a lepra não roube de nós a sensibilidade. Quando Ele está, nós precisamos percebê-lo. E sabe o que aqueles discípulos diziam? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras eternas. Você entende o que os discípulos estavam dizendo para Jesus? Porque se você já leu os evangelhos, você vai ver que Jesus não falava da eternidade, mas as palavras que Jesus falava criavam a eternidade dentro daqueles que ouviam. Eles não estavam falando, o Senhor está falando da eternidade. Jesus nunca falou como é a eternidade. Jesus nunca falou como é a eternidade. Mas Jesus sempre falava e eternizava dentro de nós um anseio por ela. Sabe o que aqueles discípulos estavam dizendo, querido? Por favor, ouça isso. Aqueles discípulos estavam falando assim: não dá para nos ausentarmos de você, porque quando você fala, nós encontramos o lugar da nossa origem. Quando você fala, o nosso coração anseia pelo nosso lar.
você fala, sair daqui. a palavra pode ser dura, a palavra pode ser pesada, mas quando você fala, você eterniza dentro de nós. Ouça. Jesus não falava da eternidade, ele falava palavras eternas. Quando Jesus fala, irmãos, escute, ele promove dentro de mim e dentro de você um anseio pelo nosso lar. Sabe o que tem matado os crentes nessa geração, irmão? O que tem mais matado o crente nessa geração é a orfandade, é a ausência do entendimento e do sentimento de que nós vamos retornar para casa. É o anseio de vibrar pela eternidade. O que mais tem anulado a fé dos crentes, irmãos, não é a luta nessa terra, é a ausência da esperança para onde nós iremos. Irmãos, e quando Jesus vem, Ele vem para revelar o Pai, porque aonde o Pai se manifesta, escute, Ele estabelece a eternidade, o ambiente do céu. É necessário que você entenda isso para perceber o que Deus vai vestir em você hoje, porque nós não podemos mais esperar o culto de domingo para comer migalhas que caem da mesa. Nós precisamos aprender urgentemente a colocar a mesa e chamar o pão vivo para se estabelecer. Urgente, repita comigo, é urgente. Nós precisamos urgentemente aprender, escute, a promover todos os dias um ambiente para que o pão venha e nós possamos ser supridos em nossa essência. Preciso que você preste atenção no que Deus está construindo aqui. Irmãos, nós clamamos, nós cantamos aqui para que o céu venha. Céus e terra se encontram. Irmãos, só existe um lugar no mundo, um lugar, repita comigo, um lugar. Não existe outro lugar. Só existe um lugar onde o céu e a terra se encontram. E o lugar onde o céu e a terra se encontram é o ser humano. Porque o ser humano é o único ser composto com a matéria da terra que carrega a essência do céu. Céu e terra só podem se encontrar em um lugar, em mim e em você. Escute, quando Deus cria o homem, eu e você sabemos, eu não preciso ler, mas você pode abrir em Gênesis capítulo 2 depois e entender ali, que Deus vai fazer o homem, e Ele faz do pó da terra. Escute, Deus dá forma ao homem do pó da terra, porque a Bíblia diz que eu e você, escute, já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. Preste atenção no que Deus fez, irmãos. Deus nos tirou dele, nos formou na terra e entrou dentro de nós de novo. Que coisa poderosa. Ele nos tira dele, nos forma da terra, e depois nos preenche com a sua própria presença. Calma, sempre dá certo. Ele nos tira. Só que qual é o propósito, pastores, de Deus construir para o homem uma natureza terrena? Porque Deus precisava fazer uma conexão entre céu e terra. Por isso Ele une as duas essências, as duas naturezas em um ser só. E Deus forma, a Bíblia diz que Ele forma, porque o homem não foi feito, escute, o homem não foi feito do pó da terra, ele foi feito em Deus, ele foi formado no pó da terra. Amém? Quem está me entendendo? Depois de Deus formar o homem, Ele sopra o seu próprio espírito dentro do homem, e o homem passa a ser uma alma vivente. Irmãos, só que por causa da desobediência,
o homem peca, transgride a lei de Deus, e a natureza que Deus colocou dentro do homem para que ele seja perfeito, se esvazia, e o homem passa a ser um ser fraco e pecaminoso. Duas essências. Antes do pecado, nas duas naturezas, uma predominava, era a essência de Deus, porque o homem não tinha pecado. Quem está me entendendo? Antes do pecado, a natureza santa predominava. Se você entender isso, irmão, seu nível de leitura bíblica vai triplicar. Triplicar. A natureza evidente do homem era a natureza espiritual, a natureza do céu. Por isso que Adão conseguia se relacionar com anjos, ele conseguia falar com Deus face a face. Adão tinha domínio e governo sobre todas as coisas. Então Adão ordenava para a natureza, e a natureza se sujeitava à ordem dele. Por quê? Porque a natureza, pega isso no teu espírito, de Adão, era evidente no espírito. Agora ouça, quando Adão transgride a lei e torna-se um ser pecador, a natureza espiritual, celestial, dorme. Apaga-se dentro do homem. E qual é a natureza que torna-se evidente? A natureza terrena. E a natureza terrena, irmão, não foi feita do ouro. A natureza terrena não foi feita da prata. Entenda, Jesus vai libertar você agora. Agora. A natureza terrena não foi feita dos rubis. A natureza terrena não foi feita de adamantium. A natureza terrena, escute, foi feita do Deus estava comunicando para mim, para você, irmãos, que naturalmente eu e você não servimos para. Deus estava comunicando que naturalmente não existe valor em nós. Olhos espirituais abram para entender isso. Deus deixou claro para a humanidade, ao escolher uma matéria insignificante para fazer o homem, dizendo: a natureza que precisa predominar é a natureza da minha presença, porque se for na carne, não presta para nada. Essa é a mensagem de Deus. Escute. E o homem cai, se torna fraco. A natureza que predomina é a natureza do pó da terra. Entenda, igreja. Quando o homem peca, Deus estabelece um tribunal. Preste atenção. Chama a serpente, o homem e a mulher para receberem a sentença. A sentença que Deus dá para o homem é que agora ele teria que padecer pelo suor do seu rosto para prevalecer, para viver. A sentença que Deus dá para a mulher é que ela teria dores de parto para gerar, e que o seu desejo tinha que estar sujeito ao seu marido. E qual foi a sentença, escute, que Deus deu para a serpente que tipificava Satanás? Você vai rastejar, e você vai comer do pó da terra. A ordem é: Satanás, você vai se alimentar da ordem pecaminosa da natureza humana. A serpente come do pó, mas o que ela tipifica se alimenta do pecado. Alguém está me entendendo? Dá um amém. Aleluia. Por isso a luta espiritual, irmãos, é uma luta constante. Porque se eu e você andarmos segundo a carne, Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: se nós caminharmos segundo a carne, nós estamos caminhando para a morte. Escute, mas diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora nós entendemos, pastores, que as palavras de Jesus não eram duras e nem eram uma ameaça, era uma prevenção. Então Jesus estava nos ameaçando quando ele dizia: se você não negar a si mesmo, você não vai poder ser meu discípulo?
Porque será que Jesus está fazendo uma ameaça e nos colocando em uma condição opressora de que não, eu tenho que negar minha vida, porque a única condição para mim ser discípulo dele é negar minha vida? Não, Jesus não estava nos ameaçando, ele estava nos prevenindo. Sabe o que ele disse? Se você não negar a sua vida, a sua natureza humana será um combustível, ouça, para que os demônios operem. Irmãos, você acha mesmo que o nível de maldade pela qual o mundo tem caminhado é normal? Você acha mesmo? Eu estava vendo notícias, irmãos, junto com o pastor Abraão da Holanda. Ele é meu cunhado, estava em casa comigo e ele falou: pai, você viu que as matérias do tráfico humano? Irmãos, eu fiquei assombrado com o nível da maldade do homem. A gente estava vendo a matéria, os meus 3 filhos estavam brincando no chão da sala. Eu olhava para os meus filhos, irmãos, e um temor ia consumindo o meu coração, e eu falava: como pode? Como alguém tem coragem de raptar um ser desse, para usar e fazer de práticas inescrupulosas? E eu olhava para o Vicente, para o Rubem, cara, não faz sentido. Só que eu pude entender o que Jesus disse, qual a sentença que Deus deu para a humanidade. Por favor, irmãos, eu quero pedir para você, não se movimente. Suporte o máximo possível para você ficar quietinho. Porque o que Deus está falando, Ele está construindo algo aqui. Se você não entender o que Ele está falando, dificilmente você vai receber o que Ele está dando. Porque Deus só acrescenta sobre aqueles que entendem. Escute. E eu entendi que a sentença do mundo era: por causa do pecado, a ordem demoníaca avança. Escute, mas na contrapartida, por causa da santidade, o reino de Jesus Cristo avança. Irmãos, o problema não é o que Deus está fazendo somente no global. O problema é que, como um coração pastoral, eu olho para a vida de crentes e eu fico enraivecido de ver pessoas que estão andando em círculo e que não conseguem romper um ciclo caído de pecado, de maldade, de vícios, de tentações, de enfermidades da alma, de opressão, de carências. Nunca rompe, nunca sai desse ciclo. Por quê? Irmãos, justamente porque naturalmente nós somos insignificantes. Irmãos, escute, não há palestra de alta performance que você pode fazer no mundo que te ajude a vencer o pecado. O pecado está enraizado no pó da terra. O pecado está enraizado na nossa humanidade. A maldade, a soberba, o egoísmo está dominado na nossa carne. E não adianta eu chegar aqui para você e falar: irmão, você não pode ser egoísta. Irmãos, vença o egoísmo. Não adianta. Durante muito tempo, como pastor, eu recebia pessoas no meu gabinete e falava: irmão, você tem que parar de mentir. Irmão, você precisa parar com esse vício. Irmãos, chegou uma hora que eu falei assim: meu Deus do céu, esse abençoado está toda semana no meu gabinete. Eu já falei 10 vezes o que ele tem que fazer, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Eu não estou falando de que eu ministrei, estou falando de você. Quantas vezes você sai da igreja convicto do que tem que fazer, mas quando chega na terça e na quarta, você percebe que já não conseguiu fazer o que deveria? Quantas vezes você diz assim: eu sei o que eu tenho que abrir mão, e nunca consegue abrir mão? Pense em você. Quantas vezes você fala: não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas quando chega na hora de fazer, parece que você não consegue. O livro de Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Estou falando do apóstolo Paulo.
E ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um entendimento de que o pecado habita nesse pó. E é justamente o pecado, escute, que dá legalidade para manipulações demoníacas, fazer com que você fique andando em círculo. Ouça. Mas, repita comigo, mas. Diga comigo, mas. Com mais esperança, diga mas. O pai olha e diz: não, eu não fiz filho para andar na coleira de demônios. E o meu pai diz: eu não fiz filho para andar em torno de moinho, sendo palhaço de filisteu. E o meu pai diz: não, eu não fiz filho para ser pó da terra e ser alimentado por serpente. Por isso meu pai e o seu pai diz: eu amei o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho. Ouça, isso é muito forte. Ele diz: não, eu vou enviar o meu filho. Só que entenda, irmãos, o que Jesus está falando desde o começo aqui. O propósito não era sobre Jesus. O propósito era sobre restaurar todas as coisas. Ouça, o propósito não era sobre Jesus. Olha para o seu irmão e fala: era sobre nós, irmão. Diga para ele: era sobre mim, sobre você. Fala: era sobre nós. O propósito de Deus era: não, eu preciso restaurar a ordem original. E o que é que causou a deturpação do estado original do homem? Alguém sabe? O que é que causou a corrupção da natureza humana? Alguém sabe? Me ajuda? Mais alto. Desobediência. A transgressão de uma ordem corrompeu toda. Isso é muito forte. E aquilo que Deus criou para ser perfeito se torna corrupto. Irmão, lê a Bíblia. Lê lá, Gênesis 2, 3, você vê. Irmão, como que o ser humano no pecado é uma porcaria. Tinha tudo ao seu governo. Quando ele peca, Deus aparece e fala: Adão, o que você fez? Não foi eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. Se eu tivesse me dado uma mulher boa, não tinha acontecido isso. Irmão, sabe qual que é Você sabe qual é a diferença de um homem caído para um homem restaurado, irmãos? Onde estão os homens aqui? Levante suas mãos, deixa eu dizer uma coisa para você, homem. Levante a sua mão. Sabe qual é a diferença de um homem caído para um homem restaurado? É que Adão jogou a culpa dele na mulher, mas Jesus Cristo assumiu a culpa da noiva para ele mesmo. Um homem caído sempre vai procurar um culpado, mas um homem restaurado assume a culpa para si mesmo. Agora os profetas viram gatinho, eu não entendi. Lá no retiro estava todo mundo colando no teto. Os profetas viram gatinho. Não, o problema é minha mulher, rapaz. Covarde. O problema está na minha mulher. Porque a sua mulher é exatamente aquilo que você permitiu que ela seja. Exatamente. Irmãos, tudo que Deus faz é acadêmico, é pedagogo. Ele tenta nos ensinar com o que Ele faz. E por que é que Deus não fez Eva do pó da terra? Porque Deus estava estabelecendo um padrão de casamento, de que a mulher precisa ser formada pelo homem. Esposa, quem é que ama os seus filhos? Mulher, quem ama seus filhos? Mulher, quem ama seus filhos?
Levanta sua mão. Eu quero as mulheres que amam os filhos, levanta a mão e faz assim, ó, eu amo meus filhos. Então, mulher, entenda isso. Você quer que os teus filhos sejam ricos, prósperos e santos? Você precisa ser discipulada pelo seu marido. O teu pastor precisa ser o homem que dorme na tua cama. Ai, pastor, mas o meu marido não presta. Então você vai ter que ser uma auxiliadora e fazer ele prestar. Onde está as mulheres? As mulheres não deu um aleluia. Eu vou fazer uma confraria de mulher. Eu vou pregar 4 dias para as mulheres. Dou conta não, meio período do primeiro dia eu estou indo embora. Vamos terrinha, vamos terrinha. Eu já prego para uma, é difícil, rapaz. Imagina pregar para 100. Mulher, o segredo está aí. O segredo está você fazer com que a mulher, o segredo está que você faça o homem exercer a função dele. Se você potencializar o seu marido, apóstolo, mas você não sabe, o meu marido nunca abriu a boca para me falar um A, mas será que você já fechou a sua para ouvir? Calma, gente, eu estou pregando a palavra. O meu marido nunca me discipulou. Quantas vezes você chegou ao pé dele e falou, amor, eu quero te ouvir. Mas eu vou ouvir o que, apóstolo? Ouve água, mas ouve. Porque o poder não está no que você vai ouvir. O poder está no posicionamento de obediência. Aí você vai ver filhos saudáveis e fortes, crescendo com prosperidade. Por quê? Porque tem uma mulher que diz, fala meu amor, eu quero ouvir. Irmãos, entendam, um homem que não está discipulando a sua mulher nunca vai discipular nada. Nada nunca. Amém? Nunca. Você tira o cavalinho da chuva. Eu tenho um chamado para ser pastor, então eu vou perguntar para as suas ovelhas, para os seus filhos e para a tua esposa. Essa é a ordem de Deus. Entenda, você percebe que para destruir, o plano do diabo não era destruir uma família, irmão, era destruir a humanidade. E ele sabia que se ele tocasse um homem posicionado, ele não iria encontrar. Por isso o que Satanás fez? Influenciou uma mulher. Mulher, você quer ser uma progenitora de bênção? Diga ao seu marido, eu quero te ouvir. Sabe qual foi o problema da humanidade, irmãos? É que o órgão reprodutor, que é a mulher, homem é o órgão genitor, a mulher é o órgão reprodutor, deu ouvidos à voz errada. Alguém está entendendo? Se ela tivesse falado assim, nossa, eu vou comer essa maçã sim, mas espera só um pouquinho, deixa eu perguntar para o meu marido, com certeza a humanidade estaria preservada até hoje. Você entendeu? O que Deus quer estabelecer, um padrão familiar que nunca mais vai corromper a sociedade, a cidade, a nação. Por quê? Porque as famílias são o padrão do reino de Deus. As famílias são o padrão da eternidade. Tá gostoso, né? E Deus diz, eu preciso restaurar o que eu fiz para ser perfeito. Escute, volta aqui, fecha o parênteses. Qual foi a causa da corrupção do gênero humano? A desobediência. Escute, então agora vamos consertar as coisas. Deus enviou o seu filho Jesus, mas não bastava Jesus ser santo. Não bastava Jesus não ter pecado. Porque a causa precisa ser curada pelo antídoto. Jesus era santo, não era? Jesus era puro, não era? Jesus não tinha pecado, não era? Mas Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele precisou tornar-se obediente.
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus precisou aprender a receber ordem. Por quê? Porque desde a eternidade Ele governa sobre tudo. Isso é muito profundo, eu espero que você entenda. Qual foi o problema da humanidade? Desobediência. Ele precisou tornar-se obediente. E a luta até hoje, e principalmente nesses dias, é para que você não tenha ninguém para obedecer. Porque se você não aprender a obedecer, dificilmente você vai tornar-se semelhante àquele que tornou-se obediente. Engraçado que a gente quer se tornar Jesus em poder e glória. Eu quero ser como Cristo no cavalo branco, mas não estou disposto a passar vergonha montando num jumentinho. Irmão, você pode pensar, achar como você quiser, mas eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a calar a minha boca. E isso tem respaldado a minha vida até aqui. Eu tenho uma referência, e essa referência é Jesus. Ele tornou-se obediente. A partir do momento que Jesus vem, se manifesta em obediência, Ele aniquila um padrão corrupto. E Jesus vem trazer um modelo de vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. Olha que aula que o Espírito Santo está te dando. Jesus Cristo não veio para o mundo para mostrar quem Ele é. Não, não. Por quê? Porque quem Ele é, Ele vai mostrar na segunda vinda. Jesus Cristo veio primeiro, para mostrar quem eu e você devemos ser. Por isso que Ele não veio em glória, com os olhos de fogo e espada na boca. Primeiro Ele veio referenciar a humanidade, com toalhinha na mão, sandálias nos pés e lágrimas no rosto. É forte, é muito forte. Como diz o meu escudeiro, é fortíssimo. Porque Jesus é a nossa referência, mas não é o Jesus que vai vir, é o Jesus que já veio. E o Jesus que veio, Ele veio em simplicidade e mansidão. Isso é forte demais. Você quer se tornar como Cristo, irmão? Seja vacinado contra a soberba do mundo. E aprenda a ser manso e humilde como Ele é. Irmãos, se Jesus Cristo viesse só para perdoar os nossos pecados, com 12 anos de idade, Jesus já poderia ter sido pregado na cruz. Com 12 anos, ele já era considerado homem. E com 12 anos, ele poderia ser crucificado, e eu e você estaríamos absolvidos dos nossos pecados. Por que é que Jesus esperou até 33 anos e meio para cumprir o sacrifício? Por quê? Porque, irmãos, a minha Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para estabelecer uma nova ordem. Jesus Cristo veio para cumprir a ordem que já lhe havia dada. Havia 613 leis, ordenanças e estatutos que eu e você deveríamos cumprir até hoje. Porque quando a lei foi estabelecida, ela foi estabelecida eternamente. Mas o livro de Gálatas diz que a lei era enferma para salvar o homem, porque nenhum ser humano foi capaz de cumprir toda a lei. Escute, o homem que caiu tornou-se desobediente, o homem que restaurou tornou-se obediente. Então vem comigo, escute, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. E o livro de Gálatas dizia, se você vai viver por ela, você precisa cumprir toda a lei, porque se você descumprir um só mandamento, você invalida toda a lei. E o que é que Jesus Cristo fez? Ele não veio para remover o meu e o seu pecado, irmãos. Escute. Jesus disse, qual foi o pecado do primeiro Adão? Ele não tinha pecado, mas ele foi incapaz de obedecer. Quantos estão comigo?
Adão não tinha pecado, mas foi incapaz de obedecer. Jesus Cristo se torna obediente e diz: agora eu vou cumprir a ordem que Deus deu para a humanidade em mim mesmo. Por isso que Jesus não veio para abolir a lei, Ele não excluiu a lei. Jesus disse: eu vim para cumpri-la. Jesus Cristo cumpriu, obedeceu todos os requisitos de ordem no nosso lugar. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a recompensa de todos os parâmetros da lei, dos 613 lei, ordenanças, mandamentos e estatutos que Deus deu eternamente. E Jesus disse, e Deus disse assim: se você cumprir, você vai ser abençoado. Jesus Cristo falou assim: nem Adão cumpriu, nenhum homem foi capaz de cumprir. O apóstolo Paulo disse: nenhum homem justo foi capaz de cumprir. E Jesus disse assim: mas eu me tornei obediente, para que eu pudesse cumprir no lugar de todos aqueles que creem em si. Por isso, irmãos, quando você passa a crer em Jesus Cristo, você não recebe só a remissão de pecados, você recebe todas as bênçãos espirituais, porque Jesus Cristo cumpriu, Ele cumpriu em meu lugar. Ele cumpriu em meu lugar, em seu lugar, tudo o que deveria ser cumprido. Ei, apóstolo, então eu não preciso obedecer mais nada. Aí é que o buraco fica mais embaixo. Porque Jesus disse assim: todas as vezes que Jesus falava da lei, Ele falava: um novo mandamento vos dou. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e obedece. Jesus Cristo enfatizou: aquele que cumpre os meus mandamentos. O que Jesus está falando? Os mandamentos ainda existem, mas agora não são mais os mandamentos de Moisés, agora são os mandamentos de Jesus Cristo. Alguém está me entendendo? E os mandamentos de Jesus Cristo se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo resumiu todo o mandamento que eu e você precisamos cumprir em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Alguém está me entendendo aqui? Ouça, ele diz: nem o primeiro Adão santo foi capaz de sustentar o cumprimento de ordem. Ele diz: eu cumpro por vocês, para que vocês tenham foco em simplesmente, ouça, olha aqui, vê se você está entendendo a construção. Amar a Deus e amar ao próximo. O que Jesus estava dizendo? Você precisa ter santidade em sua natureza espiritual e em sua natureza humana. Entendeu? Ninguém vai conseguir, irmãos, ser chapado na glória desprezando o irmão que senta do lado dele na igreja. Ninguém pode cantar assim: eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fogo no peito, se você não consegue abraçar a pessoa que senta do teu lado na igreja. Porque Jesus Cristo se tornou a referência, e Ele falou assim: o propósito não sou eu, mas eu sou necessário para o cumprimento do propósito. Irmãos, o propósito do Pai foi estabelecido por Jesus Cristo, não será estabelecido, foi. E o que foi estabelecido é a condição, repete comigo, condição, isso é forte. Repete, condição de restaurar todas as coisas. Em Jesus Cristo, o Pai nos deu a condição de não vivermos mais no pó da terra. Escute, mas Ele nos regenerou. O que é regeneração? Novo nascimento. Jesus Cristo foi, removeu a culpa, nos deu o pagamento da lei e diz assim: agora ande no Espírito. Agora ande no Espírito.
ande no Espírito. Crente, deixa eu dizer para você, que o cristianismo não se resume em Deus abençoar a tua vida, não se resume em Deus cumprir os teus sonhos. O cristianismo não se resume na tua vida, o cristianismo se resume em Deus restaurar na humanidade o estado original de homens que não vivem mais sujeitos à natureza terrena, mas de homens que andam forte em poder, homens e mulheres que caminham debaixo da autoridade que Deus deu lá no Éden, porém restaurou em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Irmão, se você entender isso, você não vai mais para casa aceitando a depressão. Você não vai mais aceitar, irmão, a inferioridade. Você não vai mais aceitar o vício. Você não vai mais aceitar a maldade. Não vai mais aceitar o orgulho. E você nunca mais vai dizer: eu sou assim mesmo. Se você entender isso, você vai correr para a tua casa. E você vai entender que a tua responsabilidade é edificar a sua natureza celestial. A sua responsabilidade, irmãos, ouça. Coloca a mão no seu ouvido assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que foi que os discípulos disseram para Jesus? Você fala e gera eternidade dentro de nós. Eva caiu por quê? Porque ouviu a voz errada. Você precisa escolher, irmãos, a partir de agora, o que é que você vai ouvir. Se você vai ouvir, ser adestrado pela sua natureza terrena, humana. Se você vai ouvir os seus desejos carnais, se você vai ouvir a sua ambição, você vai ouvir as suas fraquezas, e você vai andar como pó da terra, ou se você vai sair daqui com ouvidos prontos, para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a Jesus Cristo, e deixar com que a eternidade seja gerada dentro do teu coração. Diz um amém. Olha como é poderoso, irmãos, o que o Senhor está fazendo aqui. Restaurando o entendimento em nós, de que a nossa natureza não foi feita para andar nessa terra em miséria. Irmãos, eu fico indignado quando eu vejo o crente, eu estou mal. Deus nos deu uma palavra nesse retiro. Eleva o nível de devoção, diminui o nível de tentação. Eleva o nível de santidade, diminui o nível de tentação. Vamos lá? Eleva o nível de santidade, diminui o nível de tentação. Vamos lá? Diminui o nível de tentação. Eleva o nível de santidade, diminui o nível de tentação. Você quer viver exatamente o que Deus deu para você no seu estado original, irmão? Não espere vir aqui na frente, eu vou colocar a mão na sua cabeça e resolver os seus problemas. Você precisa hoje voltar a invocar o Pai. Você precisa começar a invocar o Pai. Você precisa começar a buscar o Pai. E sabe o que a nossa carne é? Um termômetro. Diz comigo, um termômetro. Quando você começa a sentir tentação, desejo, fraqueza, orgulho, irmão, é porque o Pai está se ausentando, você está se distanciando dEle. Entenda, aprenda isso. Se você é um cara ambicioso, orgulhoso, soberbo, prepotente, que se reúne para falar mal dos outros, ordinário, que não tem lealdade, fidelidade com a tua esposa, com o teu marido, com os teus líderes, com o teu irmão, você precisa que o Pai se manifeste sobre a tua vida. Porque aonde o Pai se manifesta, meu irmão, Ele eterniza o céu, Ele eterniza a glória sobre você. Você não tem lugar para o pecado. A nossa natureza carnal é um termômetro. Um homem que está pertinho do Pai, escute, é um homem que anda em paz. É um homem que não tem problema com as coisas da terra. Ele olha para o lado, o pau está quebrando, irmão. Ele olha para o lado, é guerra para todo lado. E como pode um homem desse ter paz?
Alguém me explica? O cara não tem dinheiro, está doente, olha para o lado, tudo regaçado. Como pode um cara desse ter paz? Como? Porque ele está no colo do... Mas eu estou sendo perseguido, apóstolo. Lá no meu trabalho, quando eu falei que eu sou crente, agora eu estou sendo caluniado. Mas o que você precisa é estar na onde? Irmãos, ou você decide hoje estar no colo do Pai, edificando a sua natureza espiritual, ou ser comida para quem se alimenta do pó da terra. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus: demônio nenhum vai se alimentar das suas fraquezas. Eu declaro em nome de Jesus: o pecado não terá domínio sobre vós. Porém, eu e você teremos a evidência da nossa natureza espiritual. Eu declaro força, poder, unção, autoridade sendo restaurados nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. A tua presença é o meu sustento. Tua palavra, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Preste atenção aqui para mim, por favor. Eu queria que, por respeito, você não se movimentasse agora. Por respeito. Eu dou a minha vida para pregar aqui, irmãos. Não é possível que você consiga me dar 10 minutos sem se movimentar. Por favor, não me distraia. Não distraia o seu irmão. Isso não é uma casa de apresentação de espetáculo, não, irmãos. Jesus Cristo está falando aqui. O Espírito de Deus está falando aqui. Aí você sai, você vai ali para o fundo. Todo mundo que está no fundo olha para você. Eu falo, poxa, eu quero pregar, mas está todo mundo olhando para os irmãos andando. Isso é falta de respeito, irmão. Isso é falta de respeito. No meio da palavra de Deus, eu não admito que você levante, não. Enquanto o pregador estiver ministrando, enquanto o Espírito estiver fluindo, segura, passa sede. Sede você consegue ficar 3 dias sem beber água, pode ficar tranquilo, não morre não. Se tiver um problema grave, se precisar ir no banheiro, irmão, você pode ir. Se você não tiver problema, segura, por favor. Estou pedindo para vocês, nós vamos restaurar o temor da casa de Deus, irmão. Nós precisamos restaurar o temor da pregação do Evangelho. Temor. Porque eu tenho temor para subir nesse altar todo dia, irmão. Eu preciso que você tenha temor para ouvir também. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Irmão, se eu estou sendo verdadeiro com você, nós precisamos restaurar o temor da casa de Deus. Principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor. Nós temos temor para começar um culto. Para vocês começa às 10, para mim começa às 6. Por quê? Porque eu tenho temor de falar que nós vamos fazer um culto a Deus. O dia que você entender que culto não é uma reunião gospel, culto é adoração a Deus, eu duvido que você chegue mais alguma vez atrasado. Duvido. Porque você não chega numa audiência jurídica
Porque você tem temor do juízo. Mas eu entendo, nós ainda estamos se convertendo. Mas quando nós formos convertidos de verdade, você acorda às 5 horas da manhã, angustiado, desesperado. Meu Deus, hoje é dia de culto. Hoje é dia de culto, Deus vai falar, Deus vai estar lá, o Espírito Santo vai se... Temor! Temor! Que haja um batismo de temor na casa de Deus! Temor. Muitas vezes o teu irmão não recebe porque você não tem temor. Você está se distraindo o irmão que está do seu lado. Eu olhei aqui agora, eu vi ali no fundo, todo mundo ali no fundo estava olhando para lá. E outro irmão, o portão lá da hora do almoço vai ficar fechado. Enquanto não liberar a última palavra desse culto, não adianta você ir para a fila do almoço. Vai ficar trancado lá, viu? Os irmãos do apoio, pode dar essa ordem, pode deixar o portão trancado. Irmão, porque nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós estamos aqui para restaurar os princípios da verdade. Se não tiver temor na casa de Deus, vai ter temor aonde, irmão? Se nós não respeitarmos a palavra do Evangelho, nós vamos respeitar o quê? O quê? Vamos respeitar em nome de Jesus. Vamos proteger o respeito e o temor, custe o que custar, em nome de Jesus. Como eu disse aqui, irmãos, quando a palavra é dita, só se ofende quem está andando na mentira. Porque quem está andando na verdade se alegra. Falei, é isso mesmo, nós vamos respeitar, vamos proteger o temor, em nome de Jesus. Na minha casa, quando eu estou falando, eu não admito que os meus filhos pequenos falem. Eles vão respeitar a hora que o pai deles está falando. Na casa do Senhor, nós precisamos respeitar quando o nosso Pai está nos instruindo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Fala, está tudo certo. Fala, está tudo certo. Ouça. Romanos capítulo 6, versículo 11. Diz assim: assim também vós. Ouça. Considerai-vos mortos para o pecado. Considerem-se mortos para o pecado. Porém se considerem o quê? Mortos. Considerem-se o quê? Vivos para... Sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente vai pecar, a gente tem ânimo. E quando a gente vai adorar, a gente está morto. E a Bíblia diz o contrário. Na hora que você for pecar, você tem que estar morto. Na hora de adorar, você tem que estar vivo. Entende? As pessoas falam assim, apóstolo, mas por que você é tão empolgado assim? Você é muito almático. Eu sou almático, triplático, eu sou tudo. Eu sou empolgado, eu sou emotivo. Irmão, eu tô... para adorar Deus? Ha! Irmão, quando eu vou ver meu filho jogar bola, eu fico pulando igual um doido para Jesus Cristo. Irmão, eu não admito sair daqui com as pernas inteiras, não. Não admito, não. É aqui que eu tenho que gastar mais energia. Se eu tenho que me empolgar, é aqui. Se eu tenho que estar vivo, é aqui. É para Deus. Sabe por quê? O meu Jesus morreu para mim estar vivo, irmão. Eu tenho que estar vivo, é aqui, para Deus. E se o pecado bater na porta de um homem vivo para Deus, vai ver que aquele homem está morto para o pecado. Ei! Calma. Aqui. Assim, porque senão eu posso pregou, eu fico entendendo, não leu nem a Bíblia, deixa eu ler agora. Calma, só para dar tudo certo. Para alguns irmãos citar ela não é necessário, tem que ler, vou ler. Lê. Versículo 12. Não reine, escute, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Alguém, irmãos, que não está andando, edificando a sua natureza espiritual, escute, não reine, está sendo governado pelo pecado. O pecado, escute, o pecado governa a natureza humana. Por quê? Porque o diabo se alimenta
da nossa humanidade. O pecado reina. E você acha que você está tendo uma visão de Deus? Na verdade você está tendo uma miragem da carne. Irmão, só tem visão de Deus quem está nos pés dele. Quem está pertinho, quem está cheio. Aí você acha que só porque você tem um peixinho colado atrás do carro, você está tendo visão de Deus? Você está tendo uma miragem da carne, irmão. Só tem visão de Deus quem está empossado dele, tomado. Mas quem está ausente, quem está distante, está sendo conduzido pelo pecado. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado, irmão. Porque alguém que é conduzido pelo pecado vai caminhar para a morte, vai chegar num lugar que não existe. Mas o versículo 13, escuta: nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas, diga comigo, mas, o que está escrito aí? Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. E o versículo 14, eu quero profetizar sobre a tua vida, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. O pecado não vai dominar a igreja do Senhor. O pecado não vai dominar a igreja do Senhor. O pecado não vai dominar a igreja do Senhor. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Levante as suas mãos e declare isso a Ele. Adore. Eu já estou crucificado. Já estou crucificado. Agora se pregue na cruz. Se pregue na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Agora Ele vive, Cristo vive. Vamos lá. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Algumas pessoas dizem assim: apóstolo, por que o senhor fala sempre assim, todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Porque isso não é o meu jargão, isso é a minha identidade. Eu descobri que o nosso estado original é esse: é estar todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Isso é o que nos define. Igreja, por que eu estou dizendo isso? Que essa semana nós tivemos 120 homens reunidos, que foram empossados de uma autoridade profética. Mas irmãos, com certeza esses homens voltaram para a realidade, e os mesmos problemas estavam lá. Irmão, sabe o que vai fazer a diferença? Não é Deus resolver os nossos problemas, é Deus resolver a nossa identidade. O que faz a diferença não é Deus entrar na causa e solucionar o seu problema. O que faz a diferença, irmãos, é Deus transformar o órfão em filho, o perdido em achado, o fraco em forte. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir. E o que Jesus está falando hoje aqui é que não dá para você vir mais à igreja, participar de um retiro, receber uma porção de poder e voltar para a sua vida como se Deus não existisse. Não dá mais para caminhar em omissão. Eu preciso que você entenda que existe uma luta constante até o último dia entre você andar na carne
e você andar no Espírito. Bastam 2 ou 3 dias ausente do Pai, que você vai começar a viver todos os resultados de uma vida carnal: medo, ansiedade, orgulho, arrogância, prepotência, exibicionismo, deslealdade, fofoca, intriga. Isso é resultado de uma vida distante, irmãos, porque uma vida religiosa não substitui uma vida santa. E não adianta você estar todos os dias na igreja e todos os dias ouvindo louvor, e até todos os dias fazendo o seu resumo da Bíblia, se você não estiver em Deus, invocando o Pai e deixando com que as palavras de Jesus Cristo sejam eternizadas no seu coração. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, irmãos, e nesse momento você possa falar com Jesus. E se você tiver coragem, pronunciar a Ele que você quer chegar mais perto. Que você quer chegar mais perto. Se você tiver coragem, diga: Senhor, eu não quero andar na carne, eu quero andar no Espírito. Ora, eu quero que você fale com Jesus. Irmãos, e se alguém entre nós está se sentindo distante, fala: cara, eu não sinto a presença de Deus, eu estou me sentindo perdido, você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você fala: cara, eu quero me reconciliar com Deus, eu estou afastado, eu quero me reconciliar, vem aqui, o teu Pai vai pegar você no colo. Todos de olhos fechados, todos orando. E se você diz: eu quero me reconciliar, pode vir aqui, os pastores vão me ajudar, nós vamos orar por você. Se você diz assim: apóstolo, eu já não sinto mais a presença de Deus, pode vir aqui para o colo do Pai, pode vir para o colo. Se você quer abrir mão de uma vida carnal e andar no Espírito, vem. Vem. Chore calabasubri coma na raça biquini forre calabalabalaba. Chore andarabalabalaba sobre coma na raça biquini foroloroboshi. Vai falando. Vai falando com o Senhor, vai falando.
Pai é o melhor lugar. O pecado não terá domínio sobre a igreja. A igreja não vai refletir as obras do diabo. A igreja vai refletir as obras de santidade de Jesus Cristo. Faz de novo. Aleluia! Faz de novo. Teu povo. Aleluia! A ti. Levante as suas mãos e diga: eu, nessa manhã, me reposiciono no lugar da voz de Jesus. E hoje eu me ausento do lugar da voz da minha carne, da minha humanidade. Diga: porque eu sou restaurado como filho de Deus, a imagem de Jesus